tá? E vamos lá, né? Vamos deixar fluir essa palavra, deixar acontecer essa palavra. Eu não fiz nenhum script, eu não tenho nenhum script, eu não gosto de script. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu não vou muito a igrejas. Eu sou batizado em igreja evangélica, já frequentei muito, já fui super religioso em relação a isso. Porém, hoje eu não vou muito em igrejas. E o porquê que eu não vou? Porque eu percebi que as pessoas, elas usam muito script. Elas usam muito script. E, cara, qual é o sentido de você fazer uma pregação 100% mentalizada, 100% escrita no script, estruturada? Quem faz isso aí é marqueteiro. O marqueteiro estrutura toda a mensagem. Isso se chama copywriter. Isso é deixar uma mensagem persuasiva. E eu não gosto disso, tá? O que eu gosto? Eu gosto de fluir. Eu gosto de fluir e eu gosto de lugares onde flui naturalmente o Espírito. Porque é o Espírito quem usa no momento certo, na hora certa, é ele quem fala. Tem que deixar ele vir revelando, entende? Não adianta eu escrever tudo o que eu vou falar, eu só coloco na minha cabeça um tema, por exemplo. E eu começo falando daquele tema. Se por acaso eu mudar a rota no meio do vídeo também, eu não quero nem saber, porque eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito quer que seja dito no momento certo. Porque ele, mais do que ninguém, sabe o que você está passando, sabe o que você está precisando, sabe o que você precisa agora, o que você vai precisar daqui a pouco, e quem vai ver o vídeo vai precisar daqui a 10 anos. Entende? Muito mais do que eu sei. Então não adianta eu vir aqui estruturar 100% toda a copywriter do meu vídeo para falar com você. Vai ficar 100% persuasivo, só que vai ficar frio. E eu não quero isso. Muito pelo contrário. Eu quero um vídeo quente, eu quero um vídeo que vá atingir o seu coração verdadeiramente, tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre recomeço com vocês. Provavelmente eu vou falar sobre algumas outras coisas também. E vamos deixar o vídeo fluir aí, beleza? Cara, como recomeçar? Mas quem é você, Luiz? Por que você está falando de recomeçar? Você já recomeçou muitas vezes. Inúmeras vezes eu precisei recomeçar na minha vida. E cada vez em uma esfera diferente, ou 2, 3 vezes na mesma esfera, tá? Às vezes a gente precisa recomeçar na nossa área profissional. Às vezes a gente precisa recomeçar nos nossos relacionamentos. Às vezes não. Nos relacionamentos você vai recomeçar para sempre. Em toda a sua vida você vai ter recomeços, você vai ter ciclos, você vai fechar ciclos com pessoas e vai abrir novos ciclos com outras pessoas. Isso aí faz parte da vida, tá? Esse abre e fecha de ciclos no relacionamento faz parte da vida. Então você precisa aprender a lidar com esses recomeços, que além de tudo é emocional. O recomeço ele não é físico, ele não é palpável, ele não é na sua mente racional. O recomeço ele acontece nas tuas emoções. Por que, Luiz, nas emoções? Porque sempre que a gente fecha um ciclo, normalmente esse ciclo ele deixa feridas abertas. Ele deixa marcas, ele deixa ou tristeza ou muita alegria. Entende? Então esse recomeço ele marca muito as nossas emoções. E é por isso que nós precisamos ser inteligentes emocionalmente para que a gente possa recomeçar. E isso em todas as áreas. Se você for recomeçar nas suas finanças, por exemplo, cara, é uma das mais complexas. É muito complexo recomeçar financeiramente. Porque normalmente quando a gente quebra financeiramente, e eu tenho propriedade para falar disso, eu já sofri marcas profundas por conta de dívida, de ter que recomeçar nas minhas finanças, entende? Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. E quando a gente precisa recomeçar financeiramente, é muito dolorido. É muito dolorido. Deixa eu colocar uma música nova aqui, um louvor, né? Santo.
Quando a gente precisa recomeçar na nossa área financeira, gente, é muito complicado porque normalmente a gente não enxerga a saída. A gente está numa panela de pressão e a gente não vê a válvula de escape. E normalmente é pressão de todo lado. É alguém te cobrando, é a sua casa perecendo, passando necessidade. Então, como recomeçar nesses momentos? Antes de mais nada, hoje é um domingo, tá? Hoje é um domingo, último dia do mês de novembro. Domingão, dia 30 de novembro. E eu tô aqui por quê? Porque eu tô recomeçando, gente. Eu estou recomeçando. Eu tinha uma empresa no mercado de consultorias e eu emocionalmente já estava quebrado e trouxe essa quebra emocional para o meu negócio. Eu destruí o meu negócio, eu quebrei o meu negócio. E agora eu estou recomeçando. E já dormi muito bem, devo uma grana alta, mas eu deitei no meu travesseiro e dormi. Por quê? Porque você que quer ter resultados grandes, você precisa aprender a dormir no barulho. Você precisa aprender a descansar mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade. E isso a gente aprende com Jesus. Ele estava dormindo lá na polpa do barco e o barco, os ventos destruindo tudo, aquela ventania, aquela coisa louca. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E aí os discípulos foram lá, Jesus, socorre a gente. Você não está vendo que a gente está perecendo? Aí Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, homens de pequena fé. Por quê? Porque eles não conseguiram descansar em meio ao caos. Eles não conseguiram descansar em meio à tempestade e por isso foram chamados de homens de pequena fé. E o que quer dizer a fé? A fé, ela não é só em Deus, gente. Antes de mais nada, você precisa acreditar em você. Fé é a certeza daquilo que se espera e não se vê. Isso você precisa para tudo na vida. Se você vai começar uma coisa nova, um negócio novo, se você está estudando, um exemplo fácil, você está estudando para ser advogado, está estudando direito, tá? Você precisa de fé, porque você está estudando para se tornar advogado, você ainda não é advogado. Então é a certeza de que você vai ser advogado um dia, só que você ainda não é. Então você precisa de fé até para estudar uma faculdade. Você precisa de fé para fazer um curso, para fazer um concurso, você precisa de fé. Para ser promovido, você precisa de fé. Para começar um negócio, você precisa de fé. Para ter bons relacionamentos, você precisa de fé. A fé você não consegue tirar de nenhuma área da sua vida. Então, se você é uma pessoa de pequena fé, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir descansar. E se não descansar, o sono, ele é o combustível da vida. Se você não descansa, você não tem bons resultados na vida porque você não tem combustível, você não se abasteceu, entende? Então, mesmo em meio ao caos, e quem está recomeçando normalmente está passando caos emocional, psíquico, espiritual. Quando nós estamos recomeçando, normalmente nós estamos passando pelo caos, é fato, tá? Então você precisa aprender a dormir no caos, a descansar no caos, a limpar a sua mente no caos. Você precisa aprender que o caos, ele serve para te limpar também, para tirar o ciclo velho e trazer um ciclo novo. O vento, a tempestade, ela vem, ela bagunça as nossas emoções, só que ela leva aquilo que estava aqui. Um exemplo é, se eu tenho uma sujeirinha, eu tô com uma poeirinha aqui, e aí quando bate um vento forte, o vento leva essa poeira embora. E às vezes eu fico chorando por causa da poeira que foi levada embora. O vento vem, só que aquilo que verdadeiramente tem que ficar, vai ficar. Entende? Você vai precisar recomeçar sem aquilo que foi embora. E aquilo que foi embora normalmente é porque não era para você. Era uma poeira colada em você. Você não pode permitir que a poeira continue. É por isso que o caos vem, é por isso que a dificuldade vem. Entende? Às vezes
as coisas acontecem, o vento acontece, a tempestade acontece, para que essas coisas que não são da gente vá embora e abra caminho para as coisas novas que estão para acontecer. Entende? Eu quero ler uma palavra, gente. Eu quero ler uma palavra porque nada melhor do que uma palavra, né? Para dar uma clarificada no nosso interior. O Espírito, ele é a base de tudo. Tudo que você não vê é Espírito. Agora me fala uma coisa, você vê mais coisas ou você deixa de ver mais coisas? O que é maior, o mundo espiritual ou o mundo físico? O que existe mais, aquilo que você consegue ver ou aquilo que você não consegue ver? Um exemplo, eu estou vendo agora a câmera, estou vendo os utensílios que eu usei para segurar essa câmera, estou vendo uma parede aqui, uma janela aqui, algumas flores ali e só. No mundo todo eu só estou conseguindo ver isso. Agora, o que é maior? Aquilo que eu vejo, que eu consigo ver, ou aquilo que eu não estou conseguindo ver? Obviamente, maior é aquilo que eu não consigo ver. Da mesma forma é o mundo espiritual. Tem um estudioso que chegou a relatar em um livro, não lembro ao certo quem é o autor, não lembro o nome do livro agora. Mas ele relatou que se fôssemos comparar o mundo espiritual com o mundo físico, usando o nosso corpo, o mundo espiritual significa todo o corpo. E o mundo físico significa apenas o dedo mindinho. Olha o tamanho do seu corpo e agora olha para o seu dedo mindinho. O seu corpo é grande, perto do seu dedo mindinho. Se eu for colocar o dedo mindinho aqui, não tem nem como comparar, é muito diferente. Assim também é o mundo espiritual e o mundo físico. Então, se você quer recomeçar e ter um recomeço próspero, um recomeço firmado, um recomeço com propósito, um recomeço com Deus, antes de mais nada você precisa fortalecer o seu lado emocional. Você precisa fortalecer a sua área emocional, você precisa a sua área espiritual, perdão. Você precisa fortalecer o seu espírito. Entende? Tudo começa no espírito. E isso aqui, gente, isso aqui não é para religioso, tá? Isso aqui não é para religioso, não é para teólogo, não é para pastor, não é só para isso. Isso aqui, gente, é uma palavra viva. Você que está recomeçando, você vai encontrar palavras de recomeço aqui. E às vezes a palavra de recomeço está em um versículo que não tem nada a ver com recomeço. Porque na verdade isso aqui é uma palavra que alimenta o seu espírito. Quando você lê a palavra, você está alimentando o seu espírito. E não as circunstâncias. Entende? Você não está alimentando o seu corpo para ficar forte e aguentar as circunstâncias. Você está alimentando o seu espírito para ficar forte, poderoso e te mandar insights. Entende? Para que você consiga recomeçar de forma correta. Mas vamos lá. Vou achar uma palavra aqui e vamos ler, porque a Bíblia, onde nós lermos, ela vai ser pontual. Eu não gosto nem de ficar pensando, eu vou ler tal lugar, eu não gosto disso. Eu gosto de abrir a palavra e aquilo que toca no meu coração eu trago. Entende? Porque o espírito e o mundo espiritual, mais do que ninguém sabe o que nós precisamos diariamente. Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa e na verdade precisa de outra. Entende? É assim que funciona. Aí, o mundo espiritual, ele sabe verdadeiramente aquilo que a gente precisa. E ele vai pontual na ferida. Vamos lá então, vamos ler aqui em Provérbios número 30. Provérbios de número 30. Provérbios número 30. Eu vou ler a partir do versículo 17, 30 e 17.
Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Essas três coisas me maravilham, e 4 há que não conheço. O caminho da águia no ar. Olha isso, que louco, né, gente? Como que faz para conhecer o caminho da águia no ar? Não tem nada desenhado. É a mesma coisa daquilo que eu estou falando aqui. Entende? A gente não conhece o caminho da águia. Como que eu vou conhecer o caminho do Espírito? Como que eu vou conhecer e saber aquilo que o Espírito vai querer que eu fale lá não sei que horas? Entende? É por isso que quando eu abro a câmera, eu deixo fluir. Eu deixo fluir. Por quê? Porque da mesma forma o caminho da águia também não é conhecido. Assim também o caminho do Espírito não é conhecido. E eu vou deixar ele guiar a gente aqui, beleza? O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha. Quem conhece o caminho da cobra? A gente conhece o caminho da gente. Porque de tanto a gente caminhar, faz um trio. A cobra não, a águia não. E o caminho do navio no meio do mar? E o caminho do homem com uma virgem? O caminho da mulher adúltera é assim, olha isso. O caminho da adúltera é possível ver com os olhos. Ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por 3 coisas se alvoroçam a terra, e por 4 que não se pode suportar. Pelo servo quando reina, coisa horrível é o servo reinar, porque o servo, ele tem mentalidade de servo. O servo não tem mentalidade de reinante. Como que um servo vai reinar, sendo que ele não tem mentalidade para reinar? Entende? E essa é uma das coisas pela qual a terra se alvoroça, a terra fica furiosa, a terra fica agitada, entende? E pelo tolo, quando vive na fartura. Gente, eu já vi pessoas se matarem, literalmente, porque estavam fartas demais, não estava precisando de nada, entende? Quando o tolo não está precisando de nada, ele tem tempo de sobra para planejar suas tolices. Então, é muito perigoso quando o tolo está farto. Quando o tolo está farto, normalmente ele está planejando tolices. Agora, o sábio, quando está farto, ele está planejando sabedoria. Ele está planejando prosperidade, ele está planejando reinar, ele está planejando coisas boas. Então, melhor é ser sábio do que tolo. Pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Essas 4 coisas são menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os coelhos não são racionais como nós, seres humanos, somos racionais. Contudo, eles colocam as suas casas na rocha. Eles são mais sábios, sendo irracionais do que muitos seres humanos que são racionais. Olha que louco, hein? Os gafanhotos não têm rei. Você tem rei, os gafanhotos não têm. Falando nele, é ele aqui, ó. Esse é o rei. Contudo, todos saem e em bandos se repartem. O que isso quer dizer, gente? O rei, ele governa a guerra. E quando ele vai mandar povos, ele não manda uma pessoa sozinha. Ele manda um exército ou uma tribo para fazer alguma coisa. Ele nunca manda alguém sozinho.
E o gafanhoto entende que é melhor ele estar junto com mais pessoas do que sozinho. A mesma coisa é você que gosta de ir na igreja. Eu falei no começo aqui que eu não vou na igreja, não vou sempre na igreja, mas é bom ir. O rei não manda pessoas sozinhas. O rei, ele manda em bando, entende? Assim como nós também. O nosso rei, ele não manda uma pessoa sozinha, normalmente ele manda um bando. Agora, você pode ser líder de um bando, ou você pode ser um soldado de uma tribo, entende? Então, essa palavra vai servir para vários tipos de pessoa. Os gafanhotos não têm rei, contudo, todos saem em bando, se reparte. A aranha se pendura com as mãos e está no palácio dos reis. Olha isso, gente. Isso aqui é muito importante. Essa palavra é muito bom a gente trazer para a nossa própria vida. A aranha, mesmo sendo uma aranha, ela não está em qualquer lugar. Ela consegue entrar no palácio dos reis. Então a gente às vezes só precisa estar no palácio dos reis, não precisa sentar na mesa com eles, não precisa de nada disso, porque se a aranha está no palácio dos reis, ela ouve coisa, ela vê coisa, mesmo não estando sentada na mesma mesa do rei. Às vezes é melhor a gente entrar como servo dentro de um reino, dentro de um palácio, para que a gente consiga adquirir a mentalidade de rei. Para que a gente consiga subir o nosso padrão mental, para que a gente possa enxergar como os reis enxergam, para que a gente comece a falar como os reis falam. Isso é ambiente. E quando você está recomeçando, é muito importante você selecionar os ambientes que você vai sentar, porque isso vai determinar os ambientes que você sentará no futuro. Então, procure ser como a aranha, que mesmo sendo uma aranha, e você, mesmo que está recomeçando, está quebrado, está sem dinheiro, está falido, a mulher abandonou, o filho está xingando, gente pedindo pensão, gente cobrando, gente ligando, o seu dono da sua casa te despejando, você precisa vender as coisas para comer, entende? Você é igual a aranha, entende? Então mesmo você nessa situação, escolha o ambiente que você vai entrar. E não faltarão portas ruins para você entrar. Mas você precisa selecionar. Não entre em qualquer porta. Não entre em qualquer lugar. Escolha estar em palácios. Porque ali nos palácios a sua mentalidade vai ser transformada. Ali nos palácios a sua visão será amplificada. O seu linguajar será expandido. E aí você pode até se tornar um rei. Por quê? Porque você ouviu o rei. Você viu o rei. Você entendeu como o rei pensa. Entende? E a minha vida ela foi completamente transformada depois que Deus começou a me colocar em lugares grandes. Lugares maiores do que eu. Em mentalidade, eu não digo... em relação a valor, porque só Deus sabe o valor de uma alma. E a Bíblia fala que nem mesmo o mundo inteiro pagaria uma alma sequer. Então não falem em relação a valor, não falo que os ambientes eram maiores do que eu em relação a valor, mas eles eram maiores do que eu em relação à mentalidade. Aqueles ambientes estavam em um lugar que eu ainda não estava, e por isso eu fui obrigado, quando eu entrei naquele ambiente, a elevar a minha mentalidade, elevar o meu vocabulário, elevar a minha visão, elevar o meu nível de nobreza. Entende? Porque lá no palácio não dá para ficar sendo plebeu. Lá no palácio não dá para falar como plebeu, no palácio não dá para se portar como plebeu, não dá para ser plebeu, gente. No palácio não dá para ser plebeu. Então, se você quer deixar de ser plebeu, vai pro palácio, mano. Dá um jeito de entrar, seja uma aranha no palácio. É melhor ser uma aranha no palácio do que ser qualquer outra pessoa fora do palácio. Entende? Então procura mudar o seu ambiente, muda o seu ambiente. Se você está recomeçando, esse é um fator determinante para a sua próxima fase. O ambiente que você está entrando
em momento de recomeço é um fator determinante da sua próxima fase. Se você está recomeçando e aí você decide fazer um downsizing extremo, o que é um downsizing? Descer ao extremo o seu nível de vida. Não tem problema, mas não desça ao extremo o seu nível de mentalidade. E não aceite ficar naquele mesmo lugar abaixo por muito tempo, entende? Nem que seja um lugar 1% melhor. É melhor você crescer 1% do que diminuir qualquer porcentagem que seja, entende? Então, se você está recomeçando, se você está passando por um momento de recomeço, procure selecionar corretamente os ambientes que você entra, as pessoas com quem você fala, as pessoas com quem você se alia. E eu vou te falar uma coisa, quanto mais você vai subindo o seu nível de mentalidade, menos pessoas existem para você se relacionar, para você se juntar com o mesmo nível de mentalidade ou superior ao seu. Então, por isso, às vezes a gente pensa assim, pô, mas se eu sair desse lugar aqui, eu vou perder muitos amigos. Mas, gente, se você tem muitos amigos para começo de conversa, muito provavelmente você está com a mentalidade errada. Porque não existe muitas pessoas com mentalidade de rei. Entende? É isso que eu quero chegar, gente. É isso que eu quero chegar. A minha palavra é sobre reino. Entende? Hoje o Espírito está querendo falar sobre reino. Sobre aquele ser supremo. Nós temos um rei. E o nosso rei é o Deus Pai. Entende? O nosso rei é o Deus Pai. E Jesus, ele ainda não é o rei, ele vai se tornar o rei. Correto? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus, ele será para sempre, eternamente, o nosso rei. Por quê? Porque ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso quer dizer que eu também posso ser senhor, eu também posso ser rei. Só que eu preciso me colocar no meu lugar, eu preciso entender que o meu reino, ele não é só aqui na terra. Eu preciso reinar aqui na terra, eu preciso ser um reinante aqui na terra. Mas o meu reino, ele não pode ser só aqui na terra. O reino dos céus é a primeira coisa, é o que mais vale. Entendeu? Então é isso aí, eu tô com calor já, gente. Então é isso aí. Você precisa adquirir a mentalidade de um rei. Um rei, ele passa por guerras. Um rei, ele toma decisões difíceis. Um rei para de falar com muita gente. O rei, ele precisa fazer networking de valor. Um rei não conversa com qualquer tipo de gente para pedir conselho. Um rei olha para todo o seu reino. Não confunda as coisas. O rei, ele precisa ter uma visão ampla, ele precisa ser generoso. Um rei, ele precisa olhar para os pobres, ele precisa ajudar as pessoas, ele precisa dar conselho para as pessoas. Mas cuidado para você não tomar conselho de pessoas que estão abaixo de você naquela área. Se você precisa de conselhos financeiros, ei, você que está recomeçando, precisa de conselhos financeiros, não pergunte ao pobre. Pergunte a quem é foda nas suas finanças. Você que está passando por um recomeço nas tuas emoções, não pergunte pro fudido emocionalmente. Pergunte para aquele cara que é bem estruturado emocionalmente. Tá, Luiz, mas como que eu sei quando a pessoa ela é bem estruturada emocionalmente? Na forma de falar, você consegue perceber se a pessoa é estruturada emocionalmente ou não. Se uma pessoa fala muito de problemas, ela não é estruturada emocionalmente. Agora, se ela fala de propósito, se ela fala de visão, se ela fala de futuro, se ela fala de presente, principalmente, porque quem fala só de futuro está ansioso, ele não está bem estruturado emocionalmente. Mas você precisa, a pessoa bem estruturada emocionalmente, ela vai falar um pouquinho da história dela,
Ela vai contar um pouquinho da visão de futuro dela, mas antes de mais nada, ela vai falar o que está fazendo agora, o que precisa fazer agora, qual que é o próximo passo no agora. É assim que descobre que uma pessoa que é bem estruturada emocionalmente, que é inteligente nas suas emoções. Entende? Se você está precisando de conselho de casamento, você não pergunta para o solteiro, você não pergunta para o separado, porque a experiência da separação dessa pessoa vai afetar, vai ter muito peso no conselho que ela vai te dar. A experiência de quebra daquele que quebrou e se levantou financeiramente vai poder te ajudar nesse recomeço, vai poder te fortalecer, porque ele tem experiência com dinheiro, ele tem experiência com quebra emocional, porque a quebra, ela não é financeira. A quebra financeira, ela é apenas uma consequência de uma quebra que já aconteceu aqui nas tuas emoções. Entende? Primeiro você é quebrado emocionalmente, depois isso aparece no mundo físico. Você perde dinheiro, fica sem dinheiro, etc. Entende? Então, às vezes, até mesmo a pessoa que tem as suas emoções bem estabelecidas, ela pode ficar sem dinheiro, só que ela não vai estar quebrada, ela só ficou sem dinheiro. Entende? Ela sabe como fazer de novo, ela sabe como se levantar, e ela vai se levantar. E eu declaro na sua vida, você vai se levantar, porque você vai começar a mudar os teus ambientes. Você vai começar a mudar os teus relacionamentos. Você vai começar a riscar as pessoas que têm que ficar lá no seu passado, juntamente com tudo que você está recomeçando. O recomeço, gente, é um bom momento para você fazer isso aqui, ó. Ó. Esse aqui é o seu passado. Esse é o seu passado. E o recomeço é um bom lugar para você fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui vai ficar aqui. Aqui é o meu passado e aqui é o meu presente e o meu futuro. Então esse aqui é o meu passado. O que eu vou trazer do meu passado para o meu presente? Isso aqui é todo o meu passado. Eu só vou trazer isso aqui. Eu vou selecionar só aquilo que realmente tem valia para o meu presente e para o meu futuro. E depois de tudo isso, uma coisa muito importante: escreva sobre o futuro que você deseja. Fale sobre o futuro que você deseja. Mentalize sobre o futuro que você deseja. Verbalize sobre o futuro que você deseja. Entende? Discuta. Comente, fale com pessoas, fale com seu sócio, fale com a sua esposa, fale com seus filhos, sabe? Traga um ambiente, transforme a sua atmosfera, o ambiente em que você está, em um ambiente de futuro, em um ambiente de coisas boas. Não fique falando da sua quebra, dos seus problemas. Para de falar dos teus problemas. Para de falar das tuas quebras. Para de falar agora da sua separação. Para de falar mal dos teus filhos. Para de falar mal. Olha aqui, eu vou te contar um segredo. Para de falar mal. Porra! Cacete, para de falar mal. Começa a falar coisas boas. Entende? Por quê, Luiz? Me prova cientificamente. Porque você introduz uma verdade na sua mente através da autossugestão. O que quer dizer isso? Daquilo que você fala. Isso é neurociência. Isso eu já não estou falando mais só de recomeço aqui, eu estou falando de subconsciente. Eu estou falando de neurociência. Aquilo que você fala fica cravado lá na sua mente. E todas as decisões que você toma a partir disso são baseadas naquilo que você cravou lá na sua mente quando você verbalizou. Então pare de falar merda. Começa a falar coisa boa. Começa a falar aquilo que você quer. Verbalize aquilo que você quer. Verbalize aquilo que você vai viver. Escreva aquilo que você vai viver. Por quê? Porque quando você verbaliza, tudo bem, você verbalizou, o seu ouvido ouviu, você passou a acreditar. Beleza? Tudo bem até aí? Agora quando você escreve, você precisa desenhar manualmente, pensando, racionalmente, aqui no agora. Você precisa pensar e desenhar com a sua mão e o seu cérebro unificados e os seus pensamentos tudo alinhadinho. Você precisa usar todo o seu ser para desenhar letra por letra. Então, escreva aquilo que você quer.
Faça sim o quadro dos sonhos. Faça sim a história. Escreva a história. A Bíblia fala que todos os teus dias já estão escritos por Deus. Até Deus já escreveu os seus dias. Até Deus escreve, mano. Deus tem livros. Me coloca no livro da vida. Ele vai lá e tá bom. Vou aqui colocar o livro da vida. Te coloquei no livro da vida, hein? É nóis. Próximo. Me coloca no livro da vida. Tá bom, vou te colocar. Até Deus escreve, mano. E você não quer escrever? Escreva aquilo que você quer. Verbalize aquilo que você quer. Tá, Luiz, eu preciso escrever minhas dívidas? É óbvio. Eu tenho as minhas dívidas escritas. Escreve as suas dívidas. Só que não viva nelas. Escreva elas para você lembrar delas, para você nunca se esquecer. Enquanto você não pagar, né? Escreve, tá, eu devo tanto, um exemplo, tá? Eu devo aqui R$1.000. Um exemplo. Devo R$1.000. Contando todas as minhas dívidas, eu devo R$1.000, tá? Esquece as pessoas que você deve, porque elas vão foder suas emoções se você ficar pensando nisso. Agora, eu devo R$1.000, tá bom? Então tá, o que eu faço agora? Eu devo R$1.000, eu vou correr atrás de R$5.000. Correr atrás não, né? Eu vou manifestar, eu vou trazer pro agora, eu vou verbalizar, eu vou mentalizar, eu vou falar disso, eu vou falar disso, eu vou falar disso, eu vou escrever sobre isso, até que vai acontecer. Entende? É assim que funciona a mente. Se você está recomeçando, antes de mais nada, alimenta o seu espírito. Depois, transforme as tuas emoções. Faça um renovo dentro de você. Como que faz um renovo, Luiz? Faz uma mentalização. Pensa que as tuas emoções é um tambor. Um exemplo, tá? Deixa eu pegar a caneta lá. E nada mais. Nada mais. Vou até abrir essa janela aqui. Deu calor já. As tuas emoções, elas são um tambor. Você tá olhando para esse tambor agora e você tá sentindo um cheiro. Fecha seus olhos aí, vai. Fecha seus olhos. Respira bem fundo. As tuas emoções, ela é um tambor de 200 litros. E esse tambor, você tá abrindo a tampa dele agora e você tá vindo aquele cheiro horrível subindo. Ele tá tudo sujo. As tuas emoções estão todas fedidas. Por quê? Porque elas estão fodidas. As tuas emoções estão com uma completa lavagem. Tá horrível. Mas você precisa olhar para elas agora. Porque você precisa sentir nojo delas. Para que isso fique gravado na sua mente. E toda vez que uma emoção igual tentar entrar, o seu cérebro bloqueie. E fala assim, eu não quero esse negócio fedido em mim, não. Não quero esse negócio fedido em mim. Respira bem fundo. E olha com uma cara de nojo assim para esse tambor e fala assim, eu não aceito isso. Eu não aceito que essa lavagem fique dentro de mim. E agora, você vai estar pegando esse tambor e você está jogando dentro do mar, dentro do rio. Você está jogando dentro de um rio assim, ó, esse tambor. Você está virando ele de cabeça para baixo e chacoalhando. Você colocou uma luva, né, para não sujar, colocou uma máscara e tá jogando lá dentro do rio. E agora você pega uma mangueira de lavar quintal e começa a jogar água dentro desse tambor. E aí você tirou toda aquela sujeira de dentro desse tambor. E agora você pega uma garrafinha de detergente, 500 ml de detergente, 510 ml de detergente e joga dentro dessa garrafa e põe um pouquinho de água e pega uma escovinha e tá lavando todas as suas emoções agora. Como se estivesse lavando um tambor. E você tá lavando por dentro e esfregando e dizendo, chega dessa sujeira, chega desse fedor, chega dessas emoções fedidas. Você tá lavando tudo agora. E você já esfregou todo esse tambor. Você já esfregou todo esse tambor. E agora, nesse momento, você vai pegar a mangueira de novo, de lavar quintal.
e vai enxaguar, e vai tirar todo esse sabão. E você olha agora e o tambor tá brilhando, tá reluzindo. É um tambor de ouro, gente. Só que não dava para ver. As suas emoções é a mesma coisa, elas são valiosíssimas. Só que você sujou tanto ela que você nem reconhece o que é emoção, você só sai agindo por impulso, com base naquele fedor. Mas agora não, agora você está olhando para aquele tambor lindo, limpo, reluzente, feito de ouro puro. E agora você vai começar a selecionar tudo que você coloca lá dentro. E você vai começar a colocar lá dentro felicidade, alegria, sorrisos, amor, paz, generosidade. Você vai começar a colocar tudo que há de bom dentro desse tambor agora. E toda vez que você precisar tomar uma decisão, você vai olhar para esse tambor e vai falar assim, tá, a decisão, o momento está pedindo que eu tenha raiva, que eu discuta, mas eu vou aqui e vou buscar a paz. E vou me alimentar da paz agora. Eu vou ter paz. Eu não vou agir por impulso, mas eu vou descer lá no tambor das minhas emoções, no tambor de ouro, e vou buscar a mais preciosa emoção que está lá dentro. Eu vou buscar o sorriso, eu vou buscar a generosidade. Eu vou começar a tomar as minhas decisões com base em coisas boas que eu tenho dentro de mim. E tudo que era de ruim eu acabei de tirar de dentro de mim agora. Amém. Pronto. É assim que você estrutura as tuas emoções. Fala a verdade. Comenta aqui embaixo se você não ficou mais leve. Comenta aqui embaixo se você já não está arrepiando todo aí, querendo sair quebrando tudo. Querendo prosperar. Querendo ligar o lasque-se para quem está te ligando. Para quem está falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, vai fazer porra nenhuma. Não vai. Não vai fazer. Eles estão querendo foder as tuas emoções. Eles estão querendo colocar lavagem aí dentro desse tambor. As pessoas amam jogar o lixo que existe nelas dentro de nós. Não permita. Porque tudo que entra para dentro serve para a gente de alguma forma. Se você deixar lavagem entrar aqui dentro, daqui a pouco você vai estar você vai estar soltando lavagem, você vai estar dando lavagem para os outros, porque é o que você tem dentro de você, e esse tambor é o seu coração, entende? Esse tambor é o seu coração, e a boca fala do que está cheio o coração, isso é palavra, isso é Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio, e aquilo que a sua boca fala, o seu cérebro entende e grava no seu subconsciente. E todas as tuas decisões, gente, é comprovado cientificamente que 95% das decisões que nós tomamos são com base no nosso subconsciente e são decisões automáticas. Você não decide se você vai respirar ou não. Você não decide se o coração vai bater ou não. Você não decide se vai pensar ou não. Você pode decidir a qualidade dos pensamentos que você vai ter. Agora, se você vai pensar ou não, você não decide. Entende? A não ser que você se torne um monge, que você se torne um meditador. Aí tudo bem. Eu até concordo que existe a possibilidade. Mas nós, seres normais, nós não decidimos se vamos pensar ou não. Se a gente vai escovar o dente ou não. A gente simplesmente vai lá, pega. Repare, você nunca escova o dente com a mão diferente. Toda vez é com a mesma mão. Toda vez você coloca a pasta com a outra mão. Toda vez você leva a escova primeiro para um lado da boca. Toda vez você escova a língua por último ou por primeiro. Toda vez você escova a parte de cima da boca ou a parte de baixo. É assim. Entende? É tudo automático, não é nem você que decide mais, é o seu subconsciente que simplesmente automatizou este comando. Para quê? Para que o seu cérebro não precise mais gastar energia pensando novamente naquilo que você vai fazer. Sendo que você já faz todo dia, ele simplesmente automatizou. Ele falou assim, ó, Ctrl A, L, sei lá como que faz para automatizar, não sei, mas estou dando um exemplo. Ctrl A, automatizar feito. Você já escova o dente 4 vezes por dia, 3, 2 ou 1, né? Não sei, depende. Mas vamos supor, uma pessoa deve escovar o dente 4 vezes por dia. Você acha que o cérebro vai ficar pensando 4 vezes por dia
como que você vai escovar o dente, como que não vai, gastar energia para pensar nisso. Não, ele automatiza e pronto, te entrega o comando. Assim é tudo aquilo que você faz diariamente. E o que você faz diariamente? O empresário toma decisões diariamente. Entende? Reis tomam decisões diariamente, todo dia tomando decisões importantes. Então, se você tem dentro de você, dentro do seu coração, coisas boas, você vai falar coisas boas. E essas coisas boas vão ser ouvidas pelo seu ouvido. Você vai começar a acreditar nisso. Acreditando nisso, você vai tomar isso como base para tomar decisões. Entende? Todas as suas decisões vão ser tomadas com base na sua mentalidade. A sua mentalidade, ela é formada com base naquilo que você fala e você mesmo ouve, naquilo que você ouve de outras pessoas falando, naquilo que você escreve, naquilo que você acredita. As suas decisões são tomadas com base nisso. Então escolha, antes de mais nada, o alimento que você come. Agora você está assim, ó. Nós acabamos de fazer uma mentalização, você se lavou, se limpou. Você está desse jeitinho aqui, ó, como uma folha em branca. Mas agora você vai desligar isso aqui e você vai começar a escrever aquilo que você quer. No seu mundo espiritual, o que eu vou dar de alimento para o meu espírito? A palavra. Eu vou alimentar o meu espírito com palavra, jejum e oração. Pronto. Alimentar o espírito. Alimentar o espírito. Você está recomeçando, lembra? Você era desse jeito aqui. Quando você recomeça, gente, não queira trazer tudo que é do passado para o seu agora. Esquece. Não traga as merdas do passado para o agora. Não traga. Deixa eu ver se está gravando ainda, gente. Ainda está gravando. Não traga as merdas do seu passado para o agora. Deixa lá no passado. Você está limpo. Você só precisa de 3 coisas. Alimentar o seu espírito. Tá? Alimenta o seu espírito. Renove as suas emoções. Acabamos de renovar as nossas emoções. E terceiro lugar, não menos importante, mudança de mentalidade, metanoia. Metanoia. Mudança de mentalidade. Como que muda a sua mentalidade? Falando aquilo que está cheio o seu coração. Se você enche o seu coração de Jesus, você vai começar a falar dele, vai começar a ouvir dele, vai começar a usar ele como base para tomar suas decisões. Então, metanoia. Alimente o seu ouvido de coisas que você quer viver. Alimente os teus olhos de coisa que você quer viver. Alimente a sua respiração daquilo que você quer viver. Entende? O seu olfato, o seu cheiro daquilo que você quer viver. Não se alimente daquilo que você não quer lá no seu futuro. Entende? Um leão, gente, o leão ele é o rei da selva. E ele é citado como rei da selva, pelo menos na Bíblia, por um único motivo. Porque ele não tem medo de nada. Nada teme. Se você procurar, acho que, se não me engano, Salomão mesmo que escreveu, que o leão nada teme. Nada teme, ele não tem medo de nada. E por isso ele é o rei. Só que uma outra qualidade do leão é o seguinte, ele pode estar morrendo de fome. Se ele tiver com fome, ele vai caçar aquilo que ele quer comer. Ele não vai comer qualquer coisa. Ele não vai comer capim só porque ele está com fome. Não é porque você está precisando de dinheiro que você vai pegar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer jeito. Entende? Você não vai procurar qualquer pessoa, você não vai fazer qualquer loucura por causa de dinheiro só porque você está precisando de dinheiro. Você não vai fazer qualquer loucura por conta de pessoas. Por qualquer pessoa. Entende? Você precisa tomar as decisões com base naquilo que você quer para a sua vida. E não com base naquilo que você está precisando no agora. O agora é um sabotador de propósito. O seu cérebro ele quer agora, prazer imediato, dopamina agora,
felicidade agora, tudo agora. O seu cérebro ele quer tudo agora. Mas se você quer ser um rei, se você quer ter uma vida próspera, se você quer que esse recomeço tenha validade para toda a sua vida, pare de tomar decisões com base nas tuas necessidades atuais. Isso vai te fuder. Comece a tomar decisões com base naquilo que você quer da vida. Fechou? Então é isso aqui. Alinhe o seu espírito, renova suas emoções e passe por uma metanoia. Metanoia. Ouve coisas diferentes, ouvir coisas que você quer para sua vida, falar coisas que você quer para sua vida, ouvir coisas que você quer para sua vida, ver coisas que você quer para sua vida e sentir cheiro de coisas que você quer para sua vida. Visualize, entende? Visualize, mentalize aquilo que você quer viver. É assim que você vê coisas que você quer, mentalizando, visualizando. Fechou? Então é isso aí, gente. Essa é a palavra de hoje. Amanhã tem mais. Não é só isso, tá? Inclusive, todos os dias, às 5h15 da manhã, eu vou começar a fazer, nesse mês de dezembro, a partir do dia 1º, que é amanhã no caso, live às 5h15 da manhã. E a cada dia nós vamos estudar um provérbio. Começando no dia 1 com Provérbios 1 e até o dia 31 de dezembro com Provérbios 31. Um capítulo por dia para um 2026 extraordinário. Então, se você quer participar disso com a gente, se você quer viver um 2026 extraordinário, se você quer viver um 2026 com muita sabedoria, já segue o meu Instagram, Maestro da Confiança, @Maestro da Confiança, e vamos juntos construir uma confiança inabalável. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, comenta o que você achou, se fez sentido para você, dá a sua opinião, eu quero ouvir você, eu quero ouvir o que Deus falou no seu coração, o que você pensa a respeito de tudo que a gente conversou. Comenta aqui embaixo e manda para pelo menos 2 amigos, amiga, esposa, mãe, irmão, manda no grupo da família isso aí, espalha essa mensagem porque é uma mensagem do bem. A mensagem do mal tem muita gente espalhando. Uma notícia mal, do nada, ela acontece aqui em São Paulo, daqui a pouco ela está espalhada no mundo inteiro. Agora a notícia do bem é difícil, né? Não tem muitos mensageiros das boas novas, né? Só do mal? O mal vai vencer você? Quer dizer então que o mal trabalha mais do que o bem. Se você não compartilhar essa mensagem, quer dizer que você não é um mensageiro das boas novas. Seja um mensageiro das boas novas, porque o que eu estou pregando aqui é boas novas, entende? É um futuro próspero, é um futuro rico, é um futuro feliz, é um futuro espiritualizado e não religioso. Fechou? Vamos junto, porque juntos nós somos mais fortes. E lembre-se sempre, você é